pessoal, João Gomes do canal da Minhoca. Pessoal, durante 12 anos eu produzi no meu sítio hortaliças orgânicas. E tomar essa decisão de produzir hortaliças orgânicas não foi por acaso, não foi por um mero desejo de produzir orgânicos. Foi na verdade uma condição quase que obrigatória de entrar nesse processo de produção de orgânicos, hortaliças orgânicas, por conta de que eu passei a ter um acumulado de humus, né, um estoque muito grande, e estava sofrendo um período de baixa muito forte nas minhas vendas. E isso ocorreu porque eu recebi uma oferta maravilhosa de um determinado cliente, né, para atender um grande volume de humus, e eu tinha que já construído uma carteira de cliente do meu varejo, só que para atender esse grande cliente, né, que grande volume para um cliente, eu tive que, durante 90 dias, suspender a venda do meu varejo, né, que foi construído às duras penas. E aí eu fui atender esse pessoal e não tive nenhum problema, né, com a produção, com o fornecimento, com o recebimento principalmente, foi tudo muito tranquilo. Mas o grande problema foi quando eu retomei para as vendas do meu varejo. Os clientes já tinham desaparecido e outros criadores já tinham tomado o meu lugar nessas vendas, né? Principalmente em Salvador, né? Que era a capital aqui da Bahia, era a capital onde eu tinha o maior foco de venda, né? Onde tinha o maior número de clientes. E aí, né, perdi todos esses clientes e tive que me reinventar. E uma dessas reinvenções foi produzir as hortaliças orgânicas. Então, durante 12 anos eu tive essa atividade. Confesso a vocês que, do ponto de vista de aprendizagem, foi muito bacana. Aprendi bastante, né? Tive que buscar, naquela época não tinha o volume de informação que a gente tem hoje na internet, a disponibilidade de informação. E eu tive que me virar produzindo os meus próprios inseticidas naturais, meus próprios defensivos, meus próprios biofertilizantes, né? Que as receitas maravilhosas que tem aí na biodinâmica, na agricultura orgânica, né? Nas mais variadas vertentes, a gente encontra esses produtos, essas receitas para você estar aplicando na agricultura orgânica. E também, de certa forma, o aprendizado maior, e que carrego até hoje, evidentemente, foi a relação que eu passei a ter com o solo, né? Porque a partir daquele momento que eu decidi produzir orgânicos, a minha relação com o solo mudou completamente. Uma coisa é você apenas criar minhocas, outra coisa é você criar minhocas, produzir o humus e utilizar dele para você produzir alimentos. Então, isso foi um salto de diferencial muito grande na atividade de minhocultura, porque eu fui, evidentemente, que aplicar na prática o meu humus, né? E assim aprender outras possibilidades de produzir com qualidade, de produzir com os alimentos com resultado, né, para poder conseguir pagar as contas. E numa dessa passagem, né, um dos momentos dessa passagem que eu tive foi uma viagem que eu fiz a São Paulo para uma feira de orgânicos, né? E lá eu tive a felicidade, eu tive o privilégio de conhecer Ana Maria Primavesi, né? Considerada como a dama da agricultura ecológica. Ela na época já era uma senhora com uma idade bastante avançada, mas diante da experiência, da expertise que ela tinha dentro da agricultura, né, a relação dela com o solo, né, a especialização que ela tinha, foi um privilégio, foi uma emoção muito grande estar com ela nesse evento, né, no espaço de eventos em São Paulo. E conhecer a Ana Maria para mim foi também um divisor de águas muito interessante, porque eu já tinha o conhecimento de algumas literaturas, né, de alguns livros publicados por Ana, mas conhecer a Ana, ver de perto, né, uma referência extraordinária para o mundo da agroecologia, dos orgânicos, né, da agricultura ecológica, foi um privilégio muito grande. E eu quero aqui compartilhar para vocês, dizer para que todos nós que estamos hoje na miocultura, estamos na vermicompostagem, que alguns que estão ainda na produção de hortaliças, né, seja de que cultura for, né, ou frutíferas, ou hortaliças, ou na área de grãos, desde que seja orgânico, ter essa relação do conhecimento acadêmico de Ana Maria Primavesi, para mim é uma obrigação, né, é
uma necessidade que cada um precisa ter, né? Conhecer todo o conhecimento, tudo que a Ana deixou disponível para a gente, todos nós que estamos na agricultura, na vermicompostagem, na criação de minhocas, né? Na biocultura, se faz necessário conhecer algum livro, seja qual for, alguma matéria que a Ana deixou para a gente aí cultivar por anos e anos, né, das nossas vidas. E só para vocês terem uma ideia aqui, ó, no jornal que guarda até hoje, né, um jornal chamado Jornal da Agricultura Orgânica, jornal da época produzido em São Paulo, ele nada mais é do ano de agosto de 1997. E só para dar uma contribuição aqui rápida para vocês, eu vou ler aqui rapidinho aqui um pouquinho da biografia de Ana. Ana Maria Primavera, agrônoma, PhD pela Universidade Rural de Viena, professor da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos oferece mais uma importante obra: Agroecologia, Ecosfera, Tecnosfera e Agricultura. Isso, na época, foi um livro que ela lançou pela editora Nobel, né? E Ana deu uma entrevista, né, na época para o jornal, e nesse jornal aqui tem uma série de falas, né, que Ana utiliza com relação à nossa relação para com o solo, né, de forma muito específica. Eu não diria como meio ambiente como um todo, mas com relação direta com o solo, para que a gente tenha adubos de qualidade, para que a gente tenha alimentos de qualidade, isentos de todo tipo de inseticidas, né, que está hoje impregnado em tudo que a gente come hoje no nosso país e mundo afora. Então, uma das falas aqui muito interessante que a Ana fala, que tem nessa matéria, que vai despertar a sua curiosidade para buscar outros conteúdos que a Ana deixou aí, né, inúmeros livros publicados. Ana dizia: naquela época, veja bem, assistimos o erguimento de uma civilização elevadíssima a custo de um desculturamento impressionante. E olha só, em 97 anos já dizia isso. Desenvolvimento técnico e degeneração biológica, brilho e poluição, feitos maravilhosos e destruição pavorosa são descritos nesse quadro. Um presente futurista formado de bases espaciais e satélites que giram em torno de um mundo de favelas de fome, de computadores e analfabetismo. Abandonou-se a educação e a ética, hoje investem apenas na formação técnica, né? Ela falando sobre o que o mercado lida com a relação da agricultura. E aqui ela disse, e ela enfatiza, né? Mas nada disso é por acaso, alerta Primavera. A agricultura convencional foi implantada para produzir tecnologias que alimentam as indústrias, né? Então são coisas muito fortes que ela deixou nesse material aqui, nesse jornal, e que nos remete à nossa curiosidade de continuar buscando tudo que a Ana deixou escrito para a nossa formação e para o nosso melhor entendimento, principalmente para quem cria minhocas, né? Para quem sabe a importância que a minhoca tem para com o solo, ela dá essa noção. E uma outra coisa muito importante que tem aqui nesse jornal, o jornalista que escreveu: enquanto caminha pela fazenda, Ana lembra que há pouco tempo o agricultor lutava com 193 tipos de pragas. 193, isso em 97. E naquela época, 600 já era o que existia de pragas para ser combatidas. E ela explica de forma bem didática que microvida, ou seja, as pragas, não é a nossa inimiga, e que seu papel é o de decompor a planta doente, planta morta. Portanto, conclui: uma pessoa não deve ingerir esse alimento, mas sabemos, a indústria química que gerou essa doença é a mesma que vende inseticidas. Uma consequência lógica: o custo de produção de alimentos só aumenta a cada dia. Então, a gente vê que o problema enfrentado em 97, 87, em 77, 67, é o mesmo, só que de maneira muito mais intensa nos dias de hoje. Então eu queria compartilhar com vocês dessa vivência que eu tive nesse período, né, em 97, quando eu conheci a Ana aí em São Paulo, e de lá para cá só aprofundei ainda mais nos conteúdos que ela disponibilizava, né, nas matérias que ela escrevia em jornais, nos livros, e me deu uma baita contribuição para a minha consciência, né, para a minha formação com relação aos tratos que a gente deve ter hoje para com o solo. Eu não tenho dúvida que está fixado hoje, está firme e forte na minhocultura. Sem dúvida foi essa minha consciência para a relação com o solo que todos nós precisamos. Então fica aqui para você que segue João no canal da Minhoca,
mais uma oportunidade para avançar, né? Não se dá por satisfeito com a criação de minhocas, não se dá por satisfeito pela vermicompostagem que você faz, seja em casa, no sítio, na fazenda, em qualquer lugar, para que busque conhecimento, busque as referências boas, como deixada por Ana Primavera e tantos outros, né, que deixaram muitos legados aí para nossa agricultura orgânica, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que eu tenha contribuído com a minha vivência, com a minha experiência passada na minha época como produtor de hortaliças orgânicas aqui no meu sítio e que foi de grande valia. Se gostou do conteúdo, comente, dê um like aí. Qualquer dúvida é só mandar aqui, João está à disposição. Valeu, um abraço, fique com Deus.